Olá, meu nome é Luciano Cacheta Moreira, também conhecido como Lute, e vou falar um pouquinho dessa nova ideia que eu estou colocando em prática, que são os vídeos do Lute. Então, de onde que surgiu isso, né, gente? Nós estamos no ano de 2015, eu já estou me enquadrando em time de veterano nos campeonatos de futebol, e agora eu resolvo publicar vídeo na internet, né, gente? What the fuck? O que esse cara tá fazendo? Qual que é a ideia desse maluco? E a ideia, basicamente, é verbalizar uma série de tópicos que eu gostaria de estar, às vezes, escrevendo sobre eles, mas é muito difícil você pegar e colocar tudo em palavras, é muito demorado. E tem muita coisa, muita crítica, muita coisa que a gente vê no dia a dia e que eu gostaria de tecer comentários. Né? Isso pode ajudar alguém, pode não ajudar ninguém. Eu não estou muito preocupado em relação a essa questão do formalismo, de conselhos que vão mudar a sua vida ou ser um guru de autoajuda. Não, longe disso. Na verdade, eu estou querendo falar, né, uma série de coisas, seja de assuntos de cunho pessoal, de cunho profissional, seja sobre o mercado de tecnologia, seja sobre assuntos técnicos, claro, também, né? Sou um geek de carteirinha, então podem ser assuntos técnicos, mas uma forma que eu possa pegar e falar que bem dá na telha. Né? Esse é o meu objetivo. E importante, eu acho que a gente, no dia a dia, a gente tem muito formalismo, né? A gente tá lá no trabalho, e às vezes você pensa assim, fala assim, né? Que merda, queria falar uma coisa pra esse cara aí, mas você vai lá naquela postura e passa uma mensagem toda formalzinha, não, veja bem, não é por aí, meu querido amigo, né? E a ideia dos vídeos é que a gente possa ser mais quem a gente é no dia a dia, porque tem hora que você quer, pô, falar algumas coisas, você não fala e por que não? Né? Então a ideia desses vídeos é que eu possa falar o que eu bem entender, vou ser crítico, vai ter sarcasmo, vai ter muita sinceridade, eu sou um cara sincero, quem me conhece, e, e outras coisas mais. Então vamos ver o que vai dar, é um novo projeto que eu tenho para esse ano, estou começando ele agora, espero que você goste, vamos ver o que vai virar, ok? Informações importantes, vídeos do Lute, gente, o nome é uma merda. Eu tô aqui há 30 minutos, sem contar os outros dias, parado, pensando no nome para isso. Era canal do Lute, vídeo do Lute, pensamentos do Lute, que bosta. Né? Eu não quero definir logo um nome. Então fica vídeos do Lute, se você tiver sugestão, alguma coisa que você acha que tem a ver, pode mandar, fica à vontade. Mas eu não estou preocupado com formalidade, com nome, eu só quero falar. Tá? E isso é uma mudança também. Eu acho que às vezes no dia a dia a gente fica muito preocupado em fazer as coisas bem formais. Isso aqui às vezes não é um bom caminho. Tá? Tomara que isso ajude alguém. Não estou preocupado com o formato. Fiz nem a barba, estou aqui, está chovendo ali fora. Né? Só não estou de pijama porque eu já tive que fazer compra agora de manhã. Mas então já viram que não tem formalidade nenhuma. Importante, isso é algo bem pessoal, né? Tá o logo da Nimbus aí, porque a Nimbus ela se mistura, né, com a minha vida, afinal de contas é a minha empresa, mas é uma propaganda barata mesmo, não tem nada a ver com a Nimbus, pensa coisas do Lute. E por fim, né, eu vou colocar um PS aí, né, tadinho, né, gente, a gente tem família, né? Então um dia minha mulher, meus filhos podem olhar esses vídeos e vão falar assim, nossa, que vergonha do papai, meu Deus do céu. Então, gente, eu não quero envergonhar minha família não, tá? Beleza, Paty? Beleza, Rafa? Beleza, B? De boa? Então tudo bem. Então vamos lá. Assuntos, gente. Isso aqui eu sentei aqui e falei assim: vou fazer uma lista de o que eu poderia falar. E comecei, vou te falar de certificação, de curso superior, de carreira Y, né? A maldição que eu chamo a maldição do arquiteto ou do profissional sênior. E vou falar de vida de DBA, de vida de consultor, posso falar de DBA multiplataforma, de LinkedIn, de fórum, de questão de produtividade, de profissional, então um profissional purpurina, né? É um cara que eu gosto muito de falar sobre esse camarada. Posso falar de N coisas. Então tá aí uma lista de que eu saí enumerando agora há pouco, assim, o que pode ser interessante estar falando no futuro. E, sei lá, depois eu vou pegar um desses tópicos e vou começar a falar sobre eles. Mas qual que é o tópico desse papo? Né?
esse papo unidirecional, afinal de contas não estou recebendo retorno nenhum. A ideia é falar um pouquinho de quem sou eu. Afinal de contas, é de bom tom, já que eu estou falando para vocês, primeiro me apresentar. E, bom, gente, né, essa data fantástica, né, 29 de dezembro de 1979, está aqui, veio ao mundo. E desde então, eu nasci em Brasília, isso é importante, né, o pessoal às vezes acha que eu sou de São Paulo, só de que eu sou. Nasci em Brasília, cresci em Brasília, passei quase toda a minha vida aqui em Brasília, né, fora um período que eu morei em São Paulo. E quando eu era moleque, era qualquer, né? Estudou, foi lá, jogava bola, né? Jogava bola o dia inteiro, gente. Parava de jogar bola, acordava, jogava bola, dormia jogando bola. E em um determinado momento, né, a gente tem que fazer aquela escolha de: e aí, o que você vai querer ser da vida, né? É uma bosta, gente. Isso é ridículo a forma como a gente, né, tem que escolher a profissão, mas a gente tem que escolher, né? Você tá lá com 18 anos, sabe o que você quer fazer da vida, pega o guia de carreira, guia do estudante, né? O que tem de carreira, o que tá dando mais dinheiro, esse tipo de coisa, né? O pessoal faz muito isso, é errado, mas o pessoal faz. E tem que escolher alguma coisa. E aí eu escolhi ciência da computação. De onde que veio essa ideia brilhante de ir para ciência da computação? Porque eu gostava de jogar. Adorava jogar joguinho. Né? Gostava muito de jogo de adventure, que vem morrendo, né? Mas eu era alucinado. Eu jogava, eu passava muito tempo jogando. Falei assim, pô, gosto de jogar, gosto de computador, ciência da computação, dá para fazer joguinho, é nessa que eu vou. E aí entrei, né, na Universidade de Brasília para fazer ciência da computação. Dentro da UNB, né, comecei a fazer o curso. Logo no segundo semestre eu descobri que esse negócio de fazer joguinho ia dar muito certo, né? Não porque não tenha mercado fora do país, mas no país era muito complicado, ainda mais, né, no ano que eu entrei na UNB. Eu entrei no segundo semestre de 98. E aí, no meio do caminho, eu virei estagiário de uma empresa que era incubadora da UNB. E na época, programador web com LAMP, né, Linux, MySQL, PHP com Apache. E tava lá, tava feliz, tava fazendo meus sitezinhos, né, ganhando um trocadinho ali. E aí apareceu a oportunidade para virar estagiário na Epta Informática. É uma empresa aqui de Brasília, parceiro oficial da Microsoft, que foi fundada também por ex-alunos da UNB. E eu falei assim, pô, legal. Aí eu tô lá, né, falei, vou tentar esse estágio, tentei, recebi a proposta lá, fiquei na dúvida se eu ia ou não. Aí nessas horas meu pai virou e falou assim, vai meu filho, pega esse estágio. Falei, mas pai, eu já tô aqui, pertinho do NB, aqui do lado, pra que eu vou fazer um negócio desse? O salário não tem grande diferença. Ele, vá meu filho. Então tá bom, vou, né? A gente já ouve pai, gente, não é porque ele manda na gente, não, porque é importante. Tá? E as vezes que eu ouvi meu pai deram certo. Então fui lá, aceitei a ser estagiário da Epta. E sendo estagiário da Epta tinha um benefício fantástico, que era o quê? Quem trabalhava na empresa poderia fazer os treinamentos oficiais da Microsoft enquanto houvesse vaga na turma. E aí, no momento que eu entrei, no primeiro dia que eu estava lá, o que eu fiz? Eu fui à noite, né, já liguei meu pai e minha mãe e falei assim, ó, lembra aquele filho que vocês tinham chamado Luciano? Pois é, ele vai sumir. Por quê? Porque de 6 meses, 10 e meio ele vai começar a fazer treinamento. E aí eu cheguei lá, olhei na mesa, cheguei para a secretária e falei assim, o que tá pegando aí? O que tem pra gente? Ela assim, hoje começa o curso tem um de Windows Server, tem um curso, né, acho que era VB6, e tem um curso de SQL Server. Que legal, SQL Server 7.0. Isso aqui é o que? É banco de dados, né? Pô, legal, vou entrar nesse curso aqui. E foi aí que tive meu primeiro contato com SQL Server, gente. Isso aí era o ano de 1999, né? E aí entrei como estagiário da Epta, comecei a fazer treinamento, fiz treinamento de programação, treinamento de sistema operacional, treinamento de SQL Server, tudo que é treinamento eu ficava fazendo treinamento lá. Enquanto isso, né, eu trabalhava, estagiário, e assistia minhas aulas no UNB, fazia minhas provinhas, tudo certinho. Depois de um certo período, estudando, eu fiz a minha primeira prova, comecei a tirar minhas certificações e depois eu virei instrutor da Epta Informática. Eu gosto de dar aula, eu acho que particularmente eu tenho facilidade para ensinar algumas coisas para as pessoas. E eu virei instrutor, né? Passei por todo um crivo, teve aula teste, né? Me borrei inteiro de medo, isso é normal. E aí eu fui lá
Passei na aula teste, comecei a virei instrutor da época informática, comecei a ministrar treinamentos tanto de SQL Server como de desenvolvimento. Eu sou um desenvolvedor por natureza, né, gente? O pessoal às vezes vê assim, o Lute DBA, deve odiar desenvolvedor. Pelo contrário, eu adoro desenvolvedor. Desenvolvedor é um ser fantástico, né? Depois a gente pode falar sobre ele à frente. Mas meu background é com desenvolvimento, tá? Até porque a formação de ciência da computação, ela volta a gente para o desenvolvimento de software. Eu vejo muito mais a parte de desenvolvimento do que outras áreas, tá? E aí, tô lá, tô dando aula na época, tô feliz, né? Você tá ganhando seu dinheirinho, ainda tô cursando a Universidade de Brasília. E em um determinado momento eu resolvi pedir demissão. A pessoa fala assim, meu Deus, você vai pedir demissão, mas por quê? Porque você tá bem aqui, você tá evoluindo bem, tá dando um aula, suas avaliações são ótimas, por que você vai pedir demissão? Falei, por um motivo simples, meu caro, porque se eu não pedir demissão e voltar para a universidade, eu vou ser jubilado. Aí o meu chefe, que é um cara muito consciente, eu admiro demais ele, um dos profissionais que eu mais respeito, virou para mim e falou assim, o quê? Você está pedindo demissão porque senão você vai ser jubilado da Universidade de Brasília? Eu falei, é isso mesmo. Ele, universidade vem primeiro, vai embora agora para aquela porta. Eu falei, fantástico, tá vendo? Alguém me entende. E voltei para a NB, acabei de me formar, e aí depois disso, foi minha primeira fagulha empreendedora, né? Eu fundei uma empresa junto com o Gilberto, né? Gilberto Shoa, e a empresa chamava Argus. Gente, depois a gente notou, né, ela já estava fadada a falir, porque se você lê Argus ao contrário é sogra, uma empresa com esse nome, gente, nunca vai para frente, tá? Mas a gente estava até começando a fazer algumas coisas interessantes, quando um amigo meu que trabalhava na época, né, e foi para a Microsoft, me ligou e falou o seguinte, estamos com vaga na Microsoft, e aí, tá afim? Falei, vamos ver, vaga na Microsoft, e vou participar do processo de seleção. E curioso, porque assim, algumas vezes as pessoas vêm e me perguntam assim, ih, Ruth, como é que você planejou essa sua carreira? Porque você entrou na Microsoft, depois você trabalhou com banco de dados, e aí, como é que foi isso? E às vezes é ruim falar isso, porque a gente sempre fala assim, não, se planeje, não, faça, né, os suas metas, não sei o que, e nunca eu tive assim uma meta entrar na Microsoft. Eu nunca tive uma meta trabalhar com SQL Server. As coisas foram acontecendo, né? O que eu fiz, e a gente pode discutir isso em vídeos futuros, foi eu tentei me preparar e o que eu estava fazendo eu tentava fazer da melhor forma. Isso foi provavelmente abrindo portas e eu fui seguindo esse caminho. Mas engraçado que eu nunca tive, que tem algumas pessoas que elas entram já na faculdade, já tá lá e falam assim, eu quero trabalhar na Microsoft, na Apple, no Google. E isso não foi comigo. Não quero dizer que não foi bom, pelo contrário, foi fantástico. Mas eu não tive esse path. Até porque, gente, banco de dados. Quem é que na faculdade, depois de ver uma matéria de banco de dados lá, você aprende de forma normal, negócio lá, lambado lá, você pega uns professores picareta, aí chega lá e fala, nossa, amei banco de dados, eu vou ser administrador de banco de dados. Ninguém fala isso na faculdade. Então é uma droga, porque assim, é uma carreira que eu considero fantástica, só que não existe formação acadêmica, nada que mostre o que um DBA faz. Então tem um gap, né, uma desconexão muito grande nesse lado acadêmico com a profissão de administrador de banco de dados. Então, mas aí eu fundei essa empresa. Eu tô lembrando agora, gente, eu não quero esquecer isso não. Eu esqueci de colocar aqui um bullet. Depois do aluno da NBA entre a Argos, eu fiquei 9 meses trabalhando no Ministério das Relações Exteriores, fiz grandes amigos lá, estava trabalhando com a .NET também, desenvolvimento de software, foi muito legal, foi um período muito bacana, e aí eu saí para tentar essa carreira empreendedora, né? Então, eu parei falando sobre processo para ir para a Microsoft, aí fiz o processo de seleção, fui passando pelas etapas, fiz a provinha de inglês, fiz uma entrevista técnica, depois a segunda entrevista técnica,
e conversei com o gerente até que você recebe a offer, né? Pegaram, me colocaram no avião, me levaram para São Paulo. Primeira vez que eu pisei em São Paulo, nunca tinha pisado em São Paulo. Engraçado que a gente vai criando algumas barreiras, né? Eu falava assim, nossa, nunca vou morar em São Paulo, gente, aquela cidade nojenta. E aí voei lá, pela primeira vez pisei em São Paulo, fui vendo assim, São Paulo é bonito, as coisas legais, bacana, diferente. E aí recebi minha proposta, né? Voltei para casa, fui pensar em cima da proposta e comecei a fazer conta, né? Fazer conta, colocava o número, falava assim, pô, cara, o que eu vou ganhar de dinheiro que vai sobrar com os custos de vida que eu vou ter em São Paulo, não vai ficar pau a pau, não sei se vale a pena entrar na Microsoft, deslocar, largar a família, tudo aqui em Brasília. Aí nessas horas você, né, vai conversar com as pessoas, uma pessoa que eu conheço muito, né, conheço também, mas eu confio muito, sabe, minha família. Eu cheguei assim, e aí pai, Microsoft, não sei, tô na dúvida, meu pai falou, vai, eu mais pai, ele vai, eu, pai, vai. Falei, porra, velho, tá bom, eu vou então, né? Você não deixou nem me explicar, mas falou vai tantas vezes, alguma coisa devo estar fazendo muito errado. E aí aceitei então entrar na Microsoft como Premier Field Engineer, trabalhando com SQL Server. E o que é uma coisa curiosa, né? Uma das pessoas que me entrevistou foi o Fabrício Catai, né? Que é monstro de SQL Server, MCM, MCA e fora da cor, totalmente fora da cor. E quando eu fiz a entrevista com ele, eu me saí melhor em .NET do que com SQL Server. Pra você ver como são as coisas, né? Mas o cargo era para SQL Server, mas eu estava dando muita aula de .NET na época, então eu acabei me saindo melhor com o desenvolvimento, até porque também eu estava trabalhando muito forte, né, com o desenvolvimento em .NET. Entrei na Microsoft, mudei para São Paulo, isso foi em janeiro de 2006, né? Comecei acho que 16 de janeiro de 2006. E como PFE eu fiquei praticamente 2 anos como PFE. Acho que fiquei 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses, alguma coisa assim. Quando apareceu uma outra oportunidade em Brasília para trabalhar como um Developer Evangelist. E era uma movimentação, era um cargo diferente, é um cargo que a gente estudava, a gente pegava as tecnologias que iam sair e a gente trazia para o público essas tecnologias. Então é totalmente diferente do trabalho de PFE. Enquanto o trabalho de PFE você olha normalmente para trás, conhece muito em detalhe do produto e você está suportando os seus clientes, a DE, que faz parte do, né, o que a pessoa chamava de DPE, eu olho para frente e eu começo a ver as tecnologias para falar para o público. Então é totalmente diferente, achei legal a oportunidade, voltei para Brasília, ainda trabalhando na Microsoft e fiquei no cargo de DE. Estava lá no cargo de DE, feliz e contente, e aí, né, gente, eu sou incomodado, eu acho que eu não paro muito quieto. Não, e eu tava lá, tava tranquilo, cargo legal, tava gostando do que tô fazendo, mas aquela pulguinha atrás da orelha de, pô, e aí, você quer tentar alguma coisa diferente? Lembra aquela ideia de ser empreendedor, você abriu uma empresa que é a sogra ao contrário, e foi muito rápido, apareceu a oportunidade para a Microsoft, você conversou com seu sócio, tentou, deu certo, a gente fechou aquela empresinha. E aí, abri uma empresa. Aí eu pensei, e no final das contas, o que eu decidi com a minha mulher foi, bicho, se tem uma hora agora. Eu não tinha filho. Não tava ok com as minhas contas para pagar, tava tudo tranquilo. Então a hora de arriscar era aquela hora. E aí, fundou-se a Nimbus. Então a Nimbus, gente, era uma empresa bem familiar, né? Eu tinha outros sócios, e fazia o papel de sócio, administrador, contador, consultor, instrutor, né? Asterisco, ponto asterisco, faxineiro, se tivesse lavar lá o banheirinho lá enquanto dando treinamento eu lavava, sem problema nenhum. E eu passei 4 anos, né? Eu saí da Microsoft, comecei na Nimbus 1º de abril de 2009 e depois de 4 anos só com a Nimbus eu resolvi mudar, tá? Depois eu conto a história. Um dos motivos que eu resolvi mudar teve muito a ver com o PE Summit, com algumas sessões do Bob Ward, né? Você fala assim, por que tem a ver? Um dia eu conto pra vocês. Mas aí eu falei o seguinte, eu estou precisando de mudar, e um dos motivos nos últimos, desde 1999, 2000, sei lá,
Final de 1999, início de 2000, até o ano de 2013, eu estava trabalhando só com tecnologia Microsoft. Só. Único exclusivamente. SQL Server, desenvolvimento, todas as coisas. E eu estava a fim de mudar. Estava a fim de conhecer algo diferente. Tá? Eu acho que isso ia fazer muito bem para minha carreira. E foi aí que, conversando com um amigo MVP, Gustavo Maia, trabalha no Cicobi, ele tinha uma oportunidade para me tornar um DBA DB2. Né? Não é DB2OS, é DB2LW. E aí eu falei o seguinte, eu falei assim, pô, bacana, um negócio diferente, oportunidade legal, uma empresa sólida, vou encarar. Então eu aceitei a posição, né, de DBA DB2, mesmo não sabendo nada. Falei assim, cara, me viram, conta comigo, pode deixar que vou sair do outro lado. E ele aceitou a aposta, né, eu comecei a trabalhar como DBA DB2 no Cicobi e, na medida do possível, ainda mantive meus treinamentos, né, com a Nimbus. Então, eventualmente, eu à noite, ministrava um treinamento, fazia alguma coisinha pela Nimbus. A empresa continuou aberta, eu não estava 100% na empresa, mas a empresa continuou funcionando. Então, os outros consultores que a gente tinha, né, o Fabiano e outras pessoas, acho que na época até o Luan chegou a fazer alguns trabalhos com a gente continuou funcionando, eu continuei prestando algumas consultorias, mas são coisas pontuais. Tá? Então hoje, você fala assim, e o Lute hoje? Cara, o Lute é DBA, DB2 e o Lute é consultor SQL Server, né? Porque eu tenho as duas frentes de atuação. E aí, né, você fala assim, pô, vamos parar para pensar no roadmap do Lute. Quando a gente começa na área de TI, a gente sabe nada, mas a gente acredita que a gente é o dono da verdade. Tá? O pessoal tem um ego bem inflado normalmente. Então, nesse meu roadmap, eu saí de um Zé Ruela de TI, que se acha dono da verdade, né? E chato pra caralho. Depois eu me considero um cara que eu conheço o SQL Server. Tá? Não só SQL Server, mas outras coisas. Mas como a minha carreira está muito focada, tá muito com o SQL Server, vamos falar do SQL Server. Então, de conhecedor para SQL Server, né, trabalho na Microsoft, por aí. Depois, quando eu saí, me tornei MVP em SQL Server. Estou aí faz 5 anos. E logo depois eu me considerei um MCM wannabe. Né? Eu quero ser um MCM. Fiz a primeira prova teórica, passei, fiz o laboratório, me estrepei no laboratório. Não foi tão mal assim não, mas não passei. E aí, né, a Microsoft puxou o plug do programa, né, lascou todo mundo que estava pensando no MCM. E aí eu já estava em curso, né, trabalhando, conhecendo o DB2. Aí o foco muda um pouquinho. Eu falei, porra, banco de dados, eu gosto muito de banco de dados, cara, eu gosto demais, acho muito legal estudar. Então vamos fazer um roadmap, né, SQL Server que eu já conhecia, coloquei verdinho, DB2 que eu estava conhecendo já bem direitinho, o Oracle que eu não sei PN, e aí falei assim, então um roadmap legal, né, trabalhar com bancos de dados, é algo que eu faço hoje, eu gosto demais mesmo. Só que aí, se você parar para pensar, banco de dados, a gente está trabalhando com dados, mas não precisa ser só no modelinho relacional, né, que é o banco de dados tradicional que você trabalha. Então eu posso fazer muitas coisas trabalhando com dados e tá no mundo atual, né, onde a gente está com essa efervescência de coisa acontecendo, né, Big Data, que é um nome escroto de ruim, Big Data, Data Science e uma série de outras coisas. Por que não me ver como não só Database Geek, mas um Data Geek, né? Onde você consegue olhar além do banco de dados relacional, você consegue pensar em soluções que envolvem dados. Então hoje, se você fala assim, Caruti, onde é que você está? Eu estou aqui, ó, viu que tremeu aí, né? Eu estou nesse ponto. Então eu estou trabalhando muito banco de dados, olhando também além dos bancos de dados relacionais.
é o momento na carreira onde o Lute se encontra. E você fala assim, e aí, para onde que isso está indo? Olha, no caminho que está e o que eu estou vendo para um futuro, continuar trabalhando com essas tecnologias, com essa área de dados, é o que me interessa, tá? Pode ser que daqui a alguns anos eu enche o saco e vá fazer outra coisa, não sei, mas hoje eu acho fantástico, sou apaixonado por isso. E daqui a alguns anos eu vou me tornar um arquiteto de dados. E o pessoal fala, daqui a alguns anos? Daqui a alguns anos. Por que daqui a alguns anos? Porque ao longo da vida eu fui amadurecendo a ideia de arquiteto. Arquiteto de software, arquiteto de dados. Inclusive vou fazer depois uma gravação sobre isso. E o pessoal usa o termo arquiteto tão levianamente que chega a dar ódio. Tá? Então eu planejo me tornar um arquiteto de verdade. Quer dizer que você é um idiota? Não sou idiota ainda. Mas não me considero um arquiteto de dados de verdade. O cara que é um arquiteto que vai dar a solução correta para os seus problemas. Agora, modéstia bem longe, que eu estou melhor que muito, mas muito arquiteto por aí, eu tô. Tá? Então, esse é o meu roadmap, ok? Bom, falei até mais, eu comecei a gravar aqui sem pensar muito em timing, quanto tempo que eu gravar nessa primeira parte, né, exposição de quem é o Lute. Vou parar por aqui. Eu acho que eu pensar se eu esqueci alguma coisa. Claro que eu esqueci detalhes. Depois, quando eu continuar gravando, eu vou lembrar de mais detalhes. Importante, gente. No meio do caminho aí, eu cursei, eu fiz um curso. Agora eu tenho também um MBA executivo pelo IBMEC. Tá? Então, depois que além da graduação, eu tenho um MBA. E então, esse foi o primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais quem é o Lute. Eu no dia a dia, algumas pessoas olham para mim e falam assim, nossa, você é o cara mais sério do mundo. Em alguns momentos eu sou bastante sério, em outros momentos nem tanto. Sou um cara que gosta do que faz, gosta muito do que faz, gosta de trabalhar. E nesse ano, né, eu tenho uma meta engraçada, né? Uma meta desse ano é falhar mais, errar mais. E quem sabe, né, eu consigo bater essa meta e com essa meta eu consiga melhorar e ser um profissional melhor. Então isso é uma coisa interessante para esse ano. Eu fico por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, na verdade eu acho que dúvida não é para ter muito, né? Dúvida é que ano mesmo que você se formou. Mas a ideia é qualquer feedback, qualquer sugestão de assunto, por favor, me mandem e-mail, né, gente? É muito fácil achar meu e-mail, né? Você sabe usar o Google, acredito eu. Então tem nessa apresentação também, vocês podem me mandar e-mail sobre assuntos, sobre qualquer coisa que você acha que vale a pena falar. E sinceramente eu espero que com as próximas gravações vocês continuem comigo, assistam. Se não assistir também, eu pelo menos fiquei satisfeito que eu gravei isso. E espero que renda algum fruto, que possa ajudar alguém, ok? Fico por aqui, até um próximo episódio.